Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nossa aula de educação financeira, vamos continuar falando de um tema que é muito importante, que é saber empreender, não é verdade? Mas dentro do saber empreender e conhecer empreendedorismo, nós precisamos saber quais são as etapas que tem desse empreender. E hoje a gente vai discutir algumas dessas etapas exatamente para aquelas pessoas que querem empreender na vida comecem a pensar mais a fundo, conhecendo cada uma das etapas que ele vai ter que conhecer, porque não adianta gostar de uma determinada área e querer trabalhar naquela área. A gente tem que conhecer quais são as etapas que a gente vai ter que vencer até que esse produto chegue ao consumidor, que a gente ofereça esse produto, que às vezes não é tão simples. Então, por isso, a gente precisa conhecer. A fala sempre que nós sempre dizemos, professores, conhecimento é poder. Então, a gente precisa conhecer muito bem. Então, vamos lá. O nosso tema, então, são os processos e as etapas que nós vamos aprender para empreender. Nós vamos compreender essas etapas de criação do empreendimento. Tudo que precisa ter. Identificar os processos de criação do nosso empreendimento e analisar a efetivação de um empreendimento, porque entre você ter ideia e colocar ela para funcionar dentro do empreendimento é um longo trabalho, é um longo caminho, que obviamente tem a burocracia, mas também tem a questão de você conhecer o mercado aonde você está querendo se inserir. Vamos dar uma olhadinha a respeito do Paulo, que quer conhecer, ele tem uma seguinte trajetória aqui. Paulo quer abrir uma empresa e tem a ideia que o negócio que deseja montar. Mas o que ele não sabe é o que ele precisa ser feito para que o empreendimento seja efetivado de forma legal no mercado para começar a vender os seus produtos e ganhar o seu dinheiro. O que o Paulo deve fazer? Qual seria a primeira etapa que ele deve fazer? Então vamos lá, vamos discutir. Qual é o primeiro passo que o empreendimento Paulo seja efetivado na forma legal? O que a gente quer dizer com a forma legal? Que não é aquele que vai fazer de uma... Porque no Brasil também é um dos países campeão da ilegalidade, né? Tem muita gente que tem o seu empreendimento na forma ilegal. Só que isso causa vários problemas, a gente já comentou, né? Que ele não tem dinheiro, se ele ficar doente, não tem nenhum... que a empresa não vai poder receber nenhuma ajuda, não vai poder fazer empréstimos, então fica muito complicado. Então, por isso, a legalização é bastante importante. Mas como que ele vai fazer isso? E como que ele poderia se planejar para atingir esses objetivos? Então, uma das primeiras coisas para ele ser legal, ele vai ter que procurar alguém que possa auxiliar. Porque nem sempre o empresário vai saber resolver todos os problemas, mas ele tem que ter a habilidade de saber identificar quem vai poder auxiliar ali ele. No caso aqui, inicialmente, ele tem que procurar um contador, porque o contador vai dizer o que legalmente ele vai ter que fazer para que a sua empresa seja efetivada, todos os entraves burocráticos que ele vai ter. Ele também precisa planejar o seu negócio desde a sua concepção. Então ele precisa saber, eu pretendo fabricar, digamos, calotas de carro ou qualquer coisa. O que ele vai precisar? Ele vai ter que ter, desde a concepção, o que ele vai precisar, qual é o tipo de empresa, quais as mercadorias que serão vendidas, onde se pretende atuar, qual vai ser o público que a sua empresa vai ter e assim sucessivamente. Ou seja, ele precisa ter uma pesquisa de mercado muito bem estabelecida. Diante disso, os processos legais serão demandados. Por exemplo, licença para atuar, registro da empresa, demais documentos que o contador irá informar, além de auxiliar no pagamento também de impostos, né? Porque nem sempre, principalmente no início, a gente tem muita dificuldade exatamente de saber quais impostos terá que ser pagado, né? E as taxas também. Quais são as etapas e os processos necessários para a legalização de uma empresa? Para uma empresa obter a autorização de funcionamento, são necessários dois processos. A elaboração de um projeto da empresa com identificação do tipo de negócio, onde ela irá atuar e para qual tipo de consumidor ela deve atingir. Realizar os trâmites legais, requisitar documentos e pagar impostos para a abertura da empresa. Bem, aqui tem um pensamento daquele livro que a gente sempre comenta, né? O Pai Rico, Pai Pobre.
E hoje eu digo que ele é muito básico, mas muito verdadeiro esse pensamento, que diz o seguinte: quando você for ignorante a respeito de um assunto, comece a instruir-se achando um especialista ou um livro sobre o tema, aquilo que eu comentei, gente. Você nunca vai saber de tudo, então você tem que, de duas maneiras, ou você procura as pessoas certas, que você vai, o empresário de sucesso é aquele que consegue achar as pessoas certas para trabalhar para ele e colocá-los no lugar adequado. Ou você vai ter que ir para um livro, né, ou mesmo um site de internet que seja garantido, né, que tenha boa confiabilidade, para estudar a respeito daquele tema. Então, depois, que tal conhecer os processos e etapa para a gente abrir essa empresa? Vamos lá, então? Identificar e avaliar a oportunidade de mercado. Então, você tem ideia de alguma coisa. A ideia é muito longe do que você vai efetivar. Então, você precisa primeiro identificar algo que o público queira e avaliar essas oportunidades dentro do que já tem no mercado. Ou a tua ideia também pode ser uma ideia original, que ainda não tem no mercado. Às vezes é um pouquinho mais difícil de implantar, porém nunca é impossível, né? Desenvolver um plano de negócio que contém o conceito do negócio, a equipe necessária para ele funcionar, o tipo de mercado que a empresa vai atuar, avaliação dos possíveis concorrentes, definição de ações para a divulgação da marca, ações de venda e organização do plano financeiro. Extremamente importante esse último, porque ele que vai dar exatamente sustentação para todas as outras áreas ali. Então vocês vejam que não é tão simples quando a gente quer fazer um negócio, a gente precisa conhecer muito bem, por isso estudar é fundamental. O levantamento dos recursos, identificando a quantidade de pessoas que vão ser necessários para trabalhar, a quantia monetária para investir no negócio, o banco onde a empresa terá conta para fazer transações financeiras. Isso é bastante importante, né? Tem que ver aquele banco que vai te ajudar desde o início da empresa, que vai se mantendo mês a mês. Elaboração do modelo de gestão compreende todos os recursos materiais, os financeiros, os humanos, os tecnológicos, e de informações disponíveis da organização. Então vocês vejam que não é só dinheiro e material, também os recursos extra, por exemplo, de conhecimento que você vai ter que buscar e identificar para você poder fazer. Então, quais são as etapas do planejamento do empreendimento? Então, para que nós tenhamos essas ferramentas, para nós sermos muito bem-sucedidos. Uma pesquisa de mercado, onde você vai avaliar se aquele produto ou aquele serviço que você quer vai ser bem recebido pelas pessoas, se tem mercado e o local que vai ser instalado. O plano de negócio, que é o conceito de negócio, a equipe necessária para ele funcionar, em qual mercado essa empresa vai atuar, avaliar quais vão ser os seus concorrentes, quais são os diferenciais desses concorrentes, né? O que os concorrentes não estão fazendo que você pode oferecer, elencar as ações de divulgação da marca e ações de venda e organizar o seu plano financeiro. Os recursos, tem que ver todos os recursos que serão necessários para você implantar esse negócio e depois, obviamente, também manter esse negócio. Um modelo de gestão. O modelo de gestão corresponde a todos os recursos, seja eles de pessoal, financeiro, tecnológico e todas as informações dessa organização voltado ao modelo de gestão. A organização formal da empresa, né? Que é aquela parte legal. Então, vai ter que elaborar um contrato social, registrar junto à junta comercial, ter um alvará de funcionamento, inscrição estadual, dependendo do tipo de negócio, vai ter que ter outras licenças, por exemplo, como licença ambiental, tudo dependendo, obviamente, do seu modelo de negócio que você vai ter. Baseado em tudo isso que eu comentei hoje com vocês, nesse vídeo, agora vocês vão responder essa questão. Qual das alternativas abaixo não é uma etapa de planejamento de um empreendimento? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que para empreender, você vai ter que estudar muito, conhecer muito. E vai ter que ser uma pessoa que é muito organizada, porque você vai ter que identificar. Vocês viram que um dos recursos é você conhecer as pessoas para colocar elas exatamente no lugar adequado que serão necessários. Então, vamos lá. Aqui, realizar uma pesquisa de mercado é fundamental na etapa do planejamento? Sim. Se você não conhecer o seu mercado, não conhecer aonde você vai implantar, a empresa corre grande risco de não dar certo. Elaborar um plano de negócio é fundamental. Onde que vai ser aplicado, quais recursos que serão necessários. O levantamento dos recursos fundamentais, seja de materiais, tecnológicos, serão necessários para poder fazer isso. Garantir um bom estoque. Bem, estoque vai depender já de uma segunda etapa, que é equilíbrio, ou seja, nesse momento ele não vai fazer parte do planejamento inicial do nosso negócio. Então, portanto, a alternativa não está condizente. Formalizar a empresa, aquilo que a gente sempre comenta, né? Uma empresa formalizada, você vai poder conseguir empréstimos, financiamentos muito mais fácil, além de você ter uma segurança jurídica. Então, portanto, a alternativa errada, garantir um bom estoque. Estoque também é um grande problema dos empreendedores. Às vezes, muita gente exagera quando está abrindo negócio e compra muito estoque de uma determinada produto, por exemplo, e acaba deixando praticamente imobilizado muito do seu capital. E às vezes dá problema, mas esse é um segundo momento que tem que se fazer essa análise. Então vamos lá. A atividade. Elaborar um contrato social, para que é isso? É um documento que oficializa a criação desse negócio. Registrar a empresa na junta comercial. Para que isso? É um certificado que a empresa existe, ou seja, que você está desenvolvendo aquele negócio. Obter alvará de funcionamento. Esse documento autoriza a empresa a exercer essa atividade. Se você está ilegal, pode ir um fiscal lá e fechar a sua empresa. E até você legalizar, você não vai poder abrir essa empresa. Então, por isso a formalização é importante. Adquirir uma inscrição estadual, que é um número que representa o registro da empresa e identifica como um estabelecimento regular. Tranquilo? Para abrir uma empresa no Brasil, é preciso contratar o auxílio de um contador e seguir esses passos que a gente comentou aqui. Eu digo assim, professor, mas e se meu negócio for pequenininho, vai trabalhar só eu, e eu não vai ser uma grande empresa, uma empresa mais familiar, que eu vou ter eu e minha esposa, ou vou contratar um empregado apenas. Daí você pode estar entrando dentro do que a gente chama da MEI, que é o microempreendedor, né, individual. E daí esse serviço, você já não há necessidade de um contador, porque o serviço é tudo online e fácil de você obter, mas daí, obviamente, você tem que se enquadrar dentro das regras que a gente já conversou em vídeos anteriores a respeito para poder fazer. Então, a gente já conversou de algumas coisas que são necessárias para a abertura da empresa, que são documentos, certidões, licenças, alvarás, registros, etc. Não dá para colocar todos, porque vai depender exatamente do seu tipo de negócio. Tem negócios que vão precisar um tipo de licença, outro negócio vai precisar de outro tipo, por isso vai ter que, no seu plano, estudar muito bem para ver todos os itens que serão necessários. Você lembra no caso do Paulo, lá no início do nosso vídeo, que ele queria abrir uma empresa, sabia o tipo de negócio que queria abrir, porém não sabia dar o pontapé inicial para a abertura dessa empresa. Vamos ver como, com o que você já estudamos até agora, você conseguiria ajudar o Paulo? Quais as etapas ele precisa cumprir para abrir a sua empresa de roupas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem em tudo que a gente já conversou, elenque e depois a gente vai conferir para ver se vocês já conseguiram captar o que seria o mínimo necessário para ajudar o Paulo e talvez se ajudar num futuro empreendimento de vocês mesmos. Já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que tem vários itens e agora a gente pegou esse exemplo do Paulo exatamente para fazer um fechamento do nosso vídeo, para relembrar os conceitos primordiais do nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá. Então, o que o Paulo precisa? Pesquisa de mercado, identificar o público-alvo dele, melhor lugar para abrir essa loja, fazer uma estimativa de investimento inicial que ele vai ser necessário, definição do número de funcionários que ele vai necessitar, um esquema de venda. Esse seria alguns dos itens que ele vai ter. Depois de ele já ter o planejamento organizado, ele vai providenciar a abertura oficial da empresa, o registro da empresa, alvarás, licença, inscrição estadual e assim por diante, que vai depender sempre de cada um dos modelos de negócio, dos tipos de negócio que a gente vai ter. Agora, vou deixar uma tarefinha para vocês pensarem. Conforme vimos nessa aula, é que foi necessário para abrir uma empresa de pago, escolha um tipo de empreendimento que você gostaria de abrir, pesquise as informações na internet sobre ele. Veja, daí estabeleça um plano de negócio, estruture a legalização dele, por exemplo, se caber dentro do MEI, né? Apresente os itens anteriores na forma de um mapa mental, apresentando os passos necessários para você concretizar a ideia do negócio. Isso você pode fazer individualmente ou em grupo, ou discutir em sala de aula com seus colegas e professores. Isso vai ser uma maneira de você já começar a pensar como um empreendedor, que é bastante importante. Então, concluindo o vídeo de hoje, conhecemos e identificamos a etapa para a abertura do empreendimento, vimos como fazer um planejamento empresarial. Conhecemos também os processos legais para a abertura de um empreendimento, vendo a necessidade de um contador para auxiliar nos trâmites burocráticos. Por fim, analisamos a efetivação de um empreendimento, tendo o negócio do Paulo como exemplo. Então, nesse vídeo, a gente conversou sobre as etapas que há necessidade de um empreendimento para ele realmente se efetivar. Espero que vocês tenham gostado e até breve.